Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso vídeo, para as notícias do Vascão. Amanhã é dia de Vasco e Cruzeiro em São Januário, às 6h30 da noite. Um jogo muito importante contra um adversário que está lutando pelo título brasileiro. Não será tão fácil como foi o jogo contra o Bahia. Certamente aí é um adversário que vai testar em muito aí o Vasco. Se vencer o Cruzeiro amanhã, meu amigo, podemos já sonhar com o título da Copa do Brasil. Podemos acreditar que esse título pode ser realmente uma realidade para o Vasco no final desse ano. Com certeza o jogo amanhã é um grande teste aí para o Vasco contra um adversário que também está na semifinal da Copa do Brasil, que ainda está lutando pelo título brasileiro, né? Vai querer jogar muito amanhã para conseguir vencer o Vasco e não se distanciar tanto de Flamengo e Palmeiras, né? Vai ser um jogo complicado, mas a gente espera que o Vasco consiga vencer essa partida, que só terá transmissão do Amazon Prime Video novamente, assim como foi o jogo contra o Bahia. Esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro, só no Prime Video aí. Não vai ter transmissão da Globo, Premiere, Sport TV, Cazé TV, Record, nenhum desses meios vai transmitir, somente Amazon Prime Video. E para esse jogo aí, vamos ter a volta do Robert Renan, que ficou de fora do jogo contra o Bahia, cumpriu aquele protocolo de concussão, né, devido àquela pancada que ele recebeu no jogo contra o Flamengo, ficou meio grogue ali, teve que ser substituído e ficou alguns dias aí afastado, não poderia entrar em campo e sequer treinar no CT do Vasco, né? Ele ficou ali se recuperando e agora deverá estar à disposição do técnico Fernando Diniz, já que claramente o Lucas Freitas não tem condição de ser o titular nesse jogo, porque o cara entregou a paçoca para o Bahia, né? Se o Vasco não estivesse concentrado naquele jogo contra o Bahia, o Vasco teria perdido o jogo por um erro grosseiro, mais uma vez, desse zagueiro, né? Faz um ou outro jogo mais ou menos, a gente elogia, só que já na sequência o cara já começa a falhar, né? Mostra total incapacidade realmente desse zagueiro de ser titular do time do Vasco, uma inconstância muito grande, não consegue ter atuações lineares, e por isso que, na minha opinião, o Robert Renan tem que ser disparado o zagueiro titular ao lado do Carlos Cuesta, que até agora foi a melhor contratação do Vasco nessa última janela de transferência. E também temos ainda as dúvidas do Thiago Mendes e Tietê. Possivelmente podemos ter o Tietê pelo menos à disposição no banco de reservas, já que ele já vem treinando com o elenco vascaíno normalmente aí. Ainda não sabemos se a comissão técnica do Fernando Diniz vai entender que é o momento de voltar aí com o Tietê no time, né? Não o time titular, porque eu acho que a dupla titular ali vai ser continuar sendo o Hugo Moura e também o Liu Cauã Barros. O Tietê perdeu aí a vaga titular após essa lesão. Com certeza, acho que o Vasco está se encaixando mais com essa dupla de volantes, mais pegadores no meio campo. Esse tipo de jogo é muito melhor você ter jogadores ali de mais marcação no meio campo contra um adversário qualificado. O camisa 10 do Cruzeiro tem muita habilidade, é um jogador que tem que marcar de perto, porque senão ele acha um companheiro sempre em melhor condição. É um jogador que consegue desenvolver bem o seu futebol em todas as partidas do Cruzeiro. É impressionante a liberdade que muitos adversários dão ao Matheus Pereira quando joga contra o Cruzeiro, e o Vasco não pode dar essa liberdade, porque é um cara de extrema habilidade, e também tem um Caio Jorge extremamente oportunista e goleador, né? E só para fechar o assunto lesão, o Piton segue fora, está lesionado ainda, não sabemos quando ele vai voltar. O que a gente sabe é que o Pumita Rodrigues está jogando muito de lateral esquerdo e já cria uma dúvida no torcedor aí, qual dos dois vai ser o titular na lateral esquerda, né? Ou o Pumita improvisado ou o Piton, que é o lateral de origem, né? Eu acho que não tem tanta discussão assim, cara. Acho que o Piton vai recuperar assim, a vaga titular normalmente, porque o Diniz gosta de mais profundidade também. O Piton consegue fazer cruzamentos para o Verratti, que sem um Piton em campo, o Verratti praticamente fica nulo, né? Se com ele já estava nulo nos jogos, imagine ser um Piton, né? Fica bem mais complicado ir para o Pirata tentar fazer alguma coisa no jogo, já que o Vasco não é aquele time mais de chuveirar a bola toda hora dentro da área, né? E por isso que o Pirata não consegue mais fazer gols de cabeça. Já tem um tempinho que o Verratti não marca gols aí de cabeça, um pouco com os pés e com a bola rolando, né? Tá complicado. Mas a provável escalação do Vasco deverá ser Léo Jardim, PH, a zaga com Cuesta, Robert Renan ou Lucas Freitas, a lateral esquerda ali com Pumita Rodrigues, meio campo Hugo Moura, Barros e Coutinho, o ataque possivelmente com o Nuno Moreira, que está muito desgastado, está nítido que o Nuno Moreira está desgastado, mas mesmo assim eu acredito que ele será titular. Verratti e também o Ryan, que está de volta aí depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O jogador ficou fora do jogo contra o Bahia, entrou o Andrés Gomes, foi bem, mas não foi além do que a gente esperava. Fez um jogo ok, mas o Ryan vem se mostrando ser mais jogador atualmente, e o Ryan tem que ser o titular, claro, ali na ponta direita do Vasco. Esse é o provável Vascão que vai encarar o Cruzeiro. Havia também uma certa expectativa, ou melhor, uma grande expectativa de que o Carlo Ancelotti estaria em São Januário amanhã. Essas informações foram trazidas por vários jornalistas durante essa última semana, porém hoje foi confirmado pelo jornalista Leonardo Baran que o Ancelotti não vai a São Januário acompanhar o jogo do Vasco contra o Cruzeiro.
seria muito importante ter esse treinador da seleção brasileira acompanhando o Vasco, né? Porque temos jogadores aí com expectativa de convocação, como o caso do PH e também do Felipe Coutinho. E ter no treinador da seleção te assistindo, cara, dá uma motivação maior para os jogadores, principalmente o Coutinho, que está vivendo a grande fase. Por mais que o Coutinho não tenha que provar nada para ninguém, para absolutamente ninguém, mas eu acho que sempre dá um ânimo maior para os jogadores. E também, além de analisar o Vasco, o Ancelotti poderia também analisar os jogadores do Cruzeiro, que são constantemente convocados. Não entendi o porquê dele não ir a São Januário, mas deve ter tido algum outro compromisso aí mais importante na agenda do treinador. Se tiver alguma reviravolta, ele realmente for a São Januário, vamos trazer aqui a qualquer momento essa informação no canal. Comenta aí o que você acha desse jogo de amanhã contra o Cruzeiro, se você acredita numa vitória. Na minha opinião, amanhã 1-0 Vasco, gol de pênalti do Pirata. Pessoal, já que a gente mencionou o Coutinho, poderia se motivar mais ainda com a presença do Ancelotti, mas não é somente isso que está motivando o Coutinho, cara. O jogador está atuando demais, está jogando muita bola. São atualmente 40 jogos disputados nessa temporada, 39 como titular. O Coutinho marcou 11 gols e contribuiu com 4 assistências. São 15 participações diretas em gols com o Vasco aí até esse momento de 2025. Esse é o melhor momento em números desde que defendeu o Bayern de Munique por empréstimo na temporada 2019-2020. Naquela ocasião foram 11 gols marcados e 9 assistências com a camisa do clube alemão. Com certeza o Coutinho vai melhorar e muito esses números ainda dele com a camisa do Vasco nessa temporada. E como ele disse após o jogo contra o Bahia, que ainda é um sonho para ele voltar à seleção brasileira. Ele realmente falou que se acontecer vai ser maravilhoso, mas que ele está somente focado no Vasco, em fazer o seu melhor com a camisa do Vasco. Aí sim pode ser que ele tenha a oportunidade de voltar à seleção brasileira. Com certeza o Coutinho está vivendo uma temporada maravilhosa, sem lesões, está saudável, está conseguindo ter um time que joga para ele, ele tem a bola no pé, ele consegue armar o jogo, ele consegue ter finalizações no jogo, isso é muito importante. Quando ele chegou ao Vasco, ele estava, claro, com um físico não tão bom assim, né? Praticamente uns 50% apenas o Felipe Coutinho estava ali com a camisa do Vasco. Não estava rendendo tanto assim e ainda mesmo fez alguns gols importantes. Fez um gol contra o Atlético, fez um gol contra o Flamengo. Mas nesse ano ele está destoando, está jogando muita bola, está mostrando que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro aí, tem condições para conseguir isso se o Vasco dá voos maiores na competição. Certamente, depois o Neymar é o jogador com maior qualidade do futebol brasileiro. O Neymar não joga porque ele não quer, né, cara? O cara vive na farra, né? Não tá nem aí para nada, não tá nem pro futebol, mas o Coutinho tá focado. E ele focado é disparado o melhor jogador dessa competição aí, se ele ajudar o Vasco a, quem sabe, lógico, escapar do rebaixamento e lutar, quem sabe, por uma pré-Libertadores aí, porque dá. Vai que algum time brasileiro ganha a Libertadores, já aumenta mais vagas aí no Campeonato Brasileiro. E lógico que a gente espera que o Vasco também garanta a Libertadores via Copa do Brasil com o título. Se o Coutinho conseguir ainda levar o Vasco com um título de Copa do Brasil sendo decisivo, não vejo por que ele não ser considerado o principal jogador do futebol brasileiro, né? E torcemos aí para que ele continue nessa boa fase, que ele ajude o Vasco, faça mais gols. Desde a última vez que ele foi convocado, os números dele é muito superior a quando ele estava no Aston Villa, clube que ele defendia quando foi convocado pela última vez antes da Copa de 2022 pelo Tite, hein? Tomara que o Ancelotti abra o olho e veja potencial que ele não precisa provar para ninguém, né, cara? O Coutinho não precisa provar nada para ninguém. Mas que o Ancelotti esteja vendo aí o esforço do Coutinho, a qualidade técnica do Coutinho nesses jogos tão importantes para o Vasco que está decidindo, né, cara? Isso que importa. Comente o que você acha do Coutinho nesse ano de 2025. Quem sabe o próprio defendendo aí que tem um sonho de voltar à seleção brasileira. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de transferências de jogadores e também de renovação importante. No fim do jogo contra o Bahia, o Pumita Rodrigues, que vem se destacando na lateral esquerda, falou sobre a sua renovação. Ele foi perguntado e ele disse que é um assunto que ele deixa para os seus empresários, que estão analisando e conversando o tempo todo. Ele está por fora da situação, ele pensa no jogo, na tabela e na Copa do Brasil e seguir trabalhando e acreditando no time. Pumita Rodrigues deixando claro que está somente focado no Vasco, que ainda não está preocupado com a renovação contratual. O que a gente sabe é que o staff do atleta quer uma valorização do jogador no próprio Vasco, que ele tenha mais minutos para poder jogar a próxima Copa do Mundo, porém, ele já tem um salário de titular no Vasco, um salário fora da realidade financeira hoje para o clube. Primeiras informações que a gente tinha quanto à renovação do atleta, que o staff do jogador queria uma renovação aí com a valorização salarial, uma valorização do atleta também, né, a valorização esportiva do jogador atuando no Vasco. Caso isso não aconteça, pode ser que ele procure um outro clube, já que hoje ele é reserva do Vasco, está quebrando um galho na lateral esquerda, mas ele não é titular na direita. Certamente aí
Vamos ver o que o Vasco vai definir nessa situação com o Pumita Rodrigues. Esperamos que o Vasco não faça loucuras de, por exemplo, dar mais de 1 milhão de salários para o Pumita Rodrigues, porque com certeza não é maluco de fazer isso, né, cara? Esperamos que a diretoria não faça essa loucura, porque com certeza o Pumita deve ganhar mais de 500 mil no Vasco. Eu acredito que deve ser essa casa salarial que ele recebe aí no clube. Um jogador que, quando fechou com o Vasco, tinha jogado Copa do Mundo, estava no Nacional do Uruguai, e aí com o total status titular para a lateral direita. Ele perdeu espaço com a chegada do Paulo Henrique, que veio do Atlético Mineiro. Ele ganhou ali a vaga do Pumita Rodrigues, que não conseguiu recuperar a titularidade aí na lateral. Né? Comentem o que você acha dessa renovação, se você faria loucuras para o Pumita permanecer no Vasco. A outra situação que temos informações é a do garoto Ryan, meu amigo. O jogador aí que está em vias de ser negociado com o futebol europeu. Informação trazida inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos, que o Vasco iria vendê-lo por cerca de 250 milhões de reais para um clube gigante lá do futebol europeu, queria pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros do jogador, porém o Vasco recusou a proposta do Porto nesses últimos dias, e a proposta seria em torno de 25 milhões de euros, aproximadamente 150 milhões de reais na cotação atual. O Vasco prontamente recusou a proposta do Porto, que já foi a segunda feita pelo clube português, que anteriormente, lá em agosto, fez também uma proposta para tirar o jogador do Vasco. O Vasco só deseja vendê-lo pelo valor perto da multa ou pela multa rescisória. Não sabemos a fundo quem é esse clube que o Atenção Vascaínos trouxe a informação que está perto de pagar a multa rescisória e contratar o Ryan em janeiro. Assim que a gente tiver qualquer informação, vamos trazer aqui no nosso canal a respeito da venda do Ryan, que deverá acontecer, deverá ser iminente a saída do jogador nessa próxima janela de transferências aí, até porque o Vasco precisa de grana e não dá para segurar ativos por muito tempo no clube, né? Porque o jogador pode talvez se desvalorizar, ter alguma lesão que fará com ele se desvalorize. Também, quem sabe, o rendimento do atleta cair. Esperamos que nada disso aconteça, que ele seja vendido pelo valor da multa, porque será uma grana muito bem-vinda aí ao Vasco. Comentem o que você acha dessa proposta do Porto, se você venderia o Ryan por 25 milhões de euros. A proposta foi recusada, cerca de 150 milhões de reais.